Solenidade de Cristo, Rei do Universo, 34º domingo do tempo comum. Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifique sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele glória e poder através dos séculos. Finalmente queremos coroar Jesus, Ele que é a nossa coroa. Queremos amá-lo, Ele que é o nosso amor. Queremos estar em paz em sua presença, Ele que é a nossa paz. Chegamos, irmãos, ao fim do ano litúrgico e fizemos um itinerário belíssimo, porque o Espírito Santo nos conduziu através da força da palavra, da força dos sacramentos, da força da unção do Espírito Santo. Nós percorremos esse ano A, onde meditamos o Evangelho de Mateus. Desde lá o Advento, fizemos o Advento, caminhamos pelo tempo do Natal, penetramos o tempo da Quaresma, onde nós somos purificados, vivemos de maneira, digamos assim, bela, o tempo da Páscoa, que é a coluna vertebral da vida espiritual, da vida litúrgica, da vida sacramental. Tudo gira em torno da Páscoa. E depois entramos nesse tempo de discipulado, que é o tempo comum, com 34 semanas ou 34 domingos. Este é o último domingo. E a última semana, dedicada a Cristo, Rei do Universo, é a quarta solenidade do tempo comum. Passamos pela solenidade da Santíssima Trindade, a solenidade do corpo e do sangue de Cristo, Sagrado Coração de Jesus e agora Cristo, Senhor, Rei do Universo. Por isso a Ele a glória, a honra pelos séculos dos séculos infinitos. Queridos irmãos, estamos concluindo o Evangelho de Mateus, como já disse, especialmente no capítulo 25, onde passamos por essas 3 passagens bíblicas, que elas são passagens graduais, passagens bíblicas que vão nos conduzindo ao fim, que na verdade é o verdadeiro início. Então nós passamos desde o sentido da necessidade de fazer agora em vista do fim, ou do viver agora em vista do fim. O agora é a necessidade de conquistar o óleo, para que nos tornemos luminosos, ungidos e vigilantes com o dom da sabedoria. Foi a primeira parábola, as 10 virgens, do versículo 1 ao 13. Depois que esse óleo consiste em multiplicar o dom do amor recebido, foi a parábola dos talentos, versículo 14 a 30. E agora nós estamos amando Deus através dos irmãos. Depois que o Verbo se fez carne, o lugar teológico de amar a Deus é o outro. Pois assim Jesus vive todo para a humanidade, por isso que Ele é Rei, porque Ele é a cabeça da humanidade. Ele é o novo Adão. Então a maneira, o modo, a vivência cristã é um viver para Deus através do irmão, por causa de Cristo, por causa do amor de Cristo. Por isso que Ele é o nosso Rei. Então essas 3 parábolas também manifestam a glória de Deus sobre a morte. As 10 virgens dormiam no sono da morte, foram despertadas. O talento que foi enterrado é a vida sem amor, é a morte. E agora o divino e o belíssimo pastor vem levar para si as suas ovelhas e chamá-las de benditas e de benditas do meu Pai, e não só, fazer com que elas sentem com Ele na glória. Então o Senhor nos dará vida para irmos ao encontro da vida, isto é, não se penetra morto, já vivificado.
pela sagrada bênção do batismo, já fomos vivificados. Então, irmãos, o Senhor está vindo e nós estamos indo ao seu encontro por atração. Quanto mais nós caminhamos, quanto mais nós envelhecemos, a nossa alma rejuvenesce, porque o processo de atração espiritual entre a divina alma de Cristo e a nossa alma em processo de divinização corre um ao encontro do outro cada dia, cada vez mais com uma velocidade maior. Então nós estamos indo ao encontro do Senhor com sabedoria, com fidelidade e hoje com amor. Mateus 25, 31 ao 33 eu vou ler agora. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, que é a conclusão da história da humanidade e do mundo, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos, isto é, todas as nações, todos os pagãos, todos aqueles que não creem em Jesus, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que fizeram a vontade do Pai, todos aqueles que não fizeram, enfim, todos, porque Ele é a cabeça da humanidade. Então, diz o texto, todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros. Aqui a separação não é por modo de exclusão. Aqui a separação é sobre aqueles que amaram e aqueles que não amaram. Então, aquele que não ama já está separado e é convidado a amar. Aquele que não ama está na morte e aquele que ama já está na vida. Assim como o pastor separa as ovelhas, estão destinados à vida, porque ele deixou as 99 ovelhas lá no céu, os anjos, e desceu na encarnação para pegar a ovelha perdida, a humanidade. Agora ele está vindo com todas as ovelhas, todos os anjos e santos, buscar a humanidade inteira e colocará as ovelhas, versículo 33, as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então vejam, amados irmãos e irmãs, nós, pela graça de Deus, somos convidados a nos tornar ovelhas, porque temos o divino pastor. Mas aqui deixa sempre a pergunta, ovelhas ou cabritos? Amor ou desamor? Morte ou vida? O que você prefere? A escolha é sua. Deus já fez a sua escolha no seu projeto salvífico, na sua manifestação misericordiosa profunda. Qual foi a escolha de Deus? Ele nos escolheu para si, desde a criação. Ele nos escolheu para si, nos recriando no mistério que estava escondido e foi revelado em Cristo. Ele nos escolheu para si, nos santificando pelo Espírito. Ele nos escolheu para si, dando-nos a felicidade, que será planificada lá na Jerusalém celeste. E ele nos escolheu para si, vindo nos buscar. Por isso vem, Senhor Jesus. Mas a nós cabe escolher, ovelha ou cabrito, amor ou falta de amor, quer viver na morte ou na vida. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita, vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Aqui é muito belo porque Nicolas Cabazilhas vai dizer que primeiro Deus pensou o Filho, o novo Adão, e depois quis criar tudo para o novo Adão, Cristo, e pensou em primeiro lugar o homem, a natureza humana, para ofertá-la toda ao Filho. Por isso que tudo foi criado por ele e para ele. E depois Deus pensou o criado, para colocar ali o homem no criado como cabeça da criação. Então o Pai verdadeiramente preparou um reino para nós desde a criação do mundo. Aí ele diz, pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro, recebeste em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Todas essas pessoas são ovelhas que necessitam do amor, mas aqui tem um detalhe interessantíssimo que nós vamos ver agora. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Jesus aqui é muito claro. Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso ou fomos te visitar? O rei responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes.
Infelizmente nós não amamos coisas simples, porque nós somos pessoas muito complicadas, nós queremos complicar o amor, nós queremos complicar a paz, nós queremos complicar a ação do Espírito Santo, nós queremos complicar uma série de coisas. Deus é beleza, Deus é verdade, Deus é amor, Deus é simplicidade. Então não tem muito o que raciocinar sobre o amor, não é uma questão de filosofar sobre o amor, é uma questão de estar todo transformado em Cristo. Isto é, vivendo como o novo Adão. Daqui deriva a palavra cristãos. Então quem é que sai da morte? Quem ama. Quem ama viu a Deus, encontrou a Deus, diz São João. Então as características das ovelhas, vejam, é muito interessante porque as ovelhas são animais miúdos e mansos. Não tem muita utilidade a ovelha. São aqueles os desprezados. É tanto que Jesus se compara como aquele manso cordeiro. Hoje também, hoje o rei é visto como o cordeiro e como o pastor. Aquele cordeiro manso, que nem abria a boca. É quase como se disséssemos, é inútil ser uma ovelha. É porque aqui está representado os pequenos, os humildes, os últimos. Aqui está representado os anauins, de fato aqueles que para o mundo sem valor, mas aprenderam a amar, aprenderam a viver em Cristo, na discrição e no silêncio. Por isso que tem uma sentença para as ovelhas, e é a sentença do pastor: vinde benditos de meu Pai, receber como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. E o que é que nós vamos ver lá na Jerusalém Celeste, na cidade quadrada, toda dourada, o altar e no trono um cordeiro. Então a real motivação é: eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então aqui fica sempre a pergunta: cabritos ou ovelhas? Mas veja o que aconteceu com os cabritos. 41 a 45, depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ainda existem pessoas, mesmo dentro da própria igreja, que negam a existência do inferno. O inferno existe. E existe para aqueles que não amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois sem amor a pessoa já vive no inferno aqui na terra de certa forma. É o amor que dá vida e dignifica a pessoa humana. Nós nascemos para amar. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderam também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, etc. E a resposta do rei: todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Aqui tem uma outra curiosidade maravilhosa. Porque a característica de um cabrito é a carne mais apreciada para os banquetes. Então, os cabritos foram escolhidos para ser privilegiados. Eram eles usados para o sacrifício vespertino, inclusive para o ritual da festa de expiação do Yom Kippur, a festa do perdão. Tudo no cabrito era usado, o leite era usado, a pele virava odres, que eram garrafas. Eles têm uma pele muito boa para produzir essas garrafas, para serem colocadas água e até mesmo vinho. E o pelo servia para fazer tendas. Então eram animais muito úteis. A ovelha não tinha muita utilidade. Mas por que o Senhor diz: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos? Porque a pessoa que vive no egoísmo, com tanto talento para ofertar leite, abrigo, conservação de bebida, sacrifício, perdão, etc., não vivia nada disso. Então afastai-vos de mim. E a motivação é sempre esta: não fizeste isso a um desses meus pequeninos, foi a mim que não fizestes.
Então, meus irmãos, a caridade é a alma da santidade, a qual todos são chamados. É ela que dirige todos os meios de santificação, lhes dá alma e os conduz ao seu fim. Não é por nada que Jesus diz: amai-vos uns aos outros. E nós escutamos isso na Páscoa, na última ceia: amai-vos uns aos outros. São João, na sua primeira carta, capítulo 4, 7 e 8, os versículos, diz: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Então, meus irmãos, estamos celebrando a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Ele é o nosso Rei, não de uma maneira monárquica, simplesmente, não é isso. Não simplesmente uma coroa de ouro, né? Ou no sentido de que Jesus vai reinar sobre nações do ponto de vista político. Isso seria uma teocracia, não esse tipo de reinado. Jesus é Rei porque Ele é Rei, Ele é a cabeça do criado. Tudo foi feito por Ele e para Ele, diz a palavra. Por isso que no domingo, meus irmãos, a missa dominical, que é a missa das missas, a pessoa pode participar de qualquer missa durante a semana e todas elas são maravilhosas. Lá as pessoas recebem o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Lá elas escutam a palavra. Mas se a pessoa não frequenta a missa dominical, ela está inutilizando todos os seus atos, porque ela não compreendeu a Páscoa. Ela não compreendeu a encarnação, ela não compreendeu a redenção, ela não compreende o mistério da Santíssima Trindade. Então, no domingo nós celebramos a primeira criação, a nova criação, que é a redenção, e a nossa santificação, que é o derramamento do Espírito Santo. É isso que nós celebramos no domingo. Então nós não conseguimos mais sair do oitavo dia. Nós não conseguimos mais sair do mistério de morte e vida que Jesus nos trouxe. Então Jesus é a cabeça do criado. Então é por isso que tudo nele será recapitulado. São Paulo diz aos Romanos: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Jesus é a cabeça do criado. Jesus é o nosso Rei porque Ele é também a cabeça da humanidade, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que é da vida. Assim como pela desobediência de um só homem, o Adão velho, foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, Cristo Jesus, todos se tornarão justos, porque de fato quando Ele assume a natureza humana, não só Ele vem habitar no meio de nós e dentro de nós, mas sobre nós como tenda. Prólogo de São João: o Verbo se fez carne e construiu a sua tenda sobre nós. Aqui é o sinal espacial do símbolo da igreja. Quando nós entramos numa igreja, nós só não estamos entrando simplesmente num espaço celebrativo como tal, mas nós estamos entrando simbolicamente numa pessoa, que é Cristo, e Ele constrói a sua tenda sobre nós. E Jesus é nosso Rei, porque além de ser Rei do criado, da criação, Rei, cabeça da humanidade, Ele é a cabeça da igreja. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Por isso, amados irmãos, estamos felizes, queremos estar cheios cada vez mais do Espírito Santo para vivermos esta última semana do ano litúrgico cheio da graça e da misericórdia divina. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todos os males e de todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.